Ixi, que flopou o BBB. É isso? Eita, cacete. Tanto tempo pra entrar nesse programa. O ano que eu entro é o ano que flopa. Flopou. Não tem melhor palavra para descrever o que tá rolando nessa 22ª edição do BBB. Flopou. Completamente. Não rolou. A gente tá igual a Bárbara. Ela que lutou tanto para entrar no BBB, que quis tanto fazer parte daquilo, quando ela finalmente conseguiu, flopou. O negócio flopou. Claro, culpa dela também, né? Ela podia apimentar um pouquinho aquele programa, ela podia apimentar um pouquinho o que tá rolando ali, ela podia dar um conteúdo a mais pra gente, né? Pra gente ter o que falar. Mas a moça flopou. Junto com ela, o elenco de 20 brothers que simplesmente não fazem nada. Tá todo mundo com medo ali. Aliás, essa é a principal razão do porquê a Globo vai lançar mão de fazer a Casa de Vidro, ou Academia de Vidro, né? Porque a Ana Furtado falou que a tal Casa de Vidro não vai ser nada construído ou nada além do que já está montado ali no cenário. Vamos lembrar que a Globo também está querendo guardar, economizar alguns milhões, então eles não vão fazer outro cenário para abrigar esses dois participantes que podem ou não entrar na casa, porque quem vai decidir isso vai ser a gente. E se eles entrarem, vão entrar no domingo, no meio daquele paredão que está previsto para acontecer no dia 13 de fevereiro. Se vai rolar, depende aqui da gente que está aqui fora assistindo. Mas até agora não dá para negar. Flopou, a coisa flopou, não saiu do lugar. Mas eu acho que o Boninho tá realmente muito, mas muito mesmo decepcionado, né? Com a obra que ele fez. Bom, não foi falta de aviso. A gente aqui do Faropop já tinha dito que a Fazenda 13 lá na Record já era o prenúncio de que o BBB talvez não fosse o grande sucesso que a Globo estava esperando acontecer. A gente já meio que tinha previsto isso. Por que a gente fez isso? Porque em 2020, o canal ainda nem existia em 2020, tá? Mas em 2020 aconteceu uma coisa interessante. A Fazenda renasceu das cinzas. Desculpa, a Fazenda 12. Ela meio que renasceu das cinzas porque o programa não estava indo tão bem assim na Record. E, claro, a pandemia e as restrições que as cidades estavam passando naquela época ajudaram muito as coisas a acontecerem. Tanto assim que a Fazenda 12 foi um dos maiores sucessos que a Record produziu em 2020. Foi um dos maiores sucessos, inclusive conseguiu desbancar a Globo, inclusive conseguiu fazer com que o The Voice fosse para o segundo lugar de audiência. A Fazenda 12 liderava com bastante facilidade tudo e já era o prenúncio do que BBB 21 seria. E tá aqui. A gente tem aí, né, como comprovar isso. O BBB 21 foi o maior sucesso que a Globo produziu em 2021. O maior do que as novelas dela, maior do que os outros eventos esportivos que a Globo costuma cobrir, maior do que praticamente a programação inteira deles. Então, isso acabou sendo um dos maiores destaques de 2021. Mas o BBB 21, ele tinha uma coisa que o BBB 22 não tem. É o elenco. E era um elenco de qualidade. Eu não me refiro única e exclusivamente só aos famosos que estavam lá, né? Porque ninguém sabia o que a Carol Conká ia se transformar ali. Ninguém imaginava que a Carol Conká fosse ser o que ela foi, né? Porque até então todos os que conheciam a Carol Conká e o trabalho que ela já vinha desenvolvendo há muitos anos já sabia que ela pudesse ser uma participante mais militante, que ela pudesse fazer
militância, que ela pudesse falar bastante disso. Então, quem conhecia a Carol Conká achava que ela ia ser um grande destaque, né? Ela foi, mas o oposto daquilo que se esperava dela. Isso criou nas pessoas um medo de cancelamento. Isso criou nas pessoas uma aflição de você ser cancelado, de você ter que ter cuidado com o que você vai falar. Travou. Todo mundo que entrou no BBB 22 tá travado, com medo de ser cancelado, tá travado, com medo de entregar conteúdo, tá travado, não querem entregar nada, não querem, parou, flopou. Não existe mais, assim, outra palavra para definir o que está acontecendo. A gente não fez live hoje no domingo porque não aconteceu nada na madrugada de ontem para hoje. Não aconteceu absolutamente nada. Pensa numa coisa flopada. Até o Monstro foi flopado. O Monstro com o Scooby, com o DG e com o Arthur foi flopado. Os três ali que estavam começando a desenvolver alguma rivalidade, os três que estavam começando a desenvolver assim, um conflito entre eles, estava começando a surgir. Aí, de repente, a Bárbara vence a prova do anjo e coloca os três juntos. E o Scooby naquele jeitinho dele, o Scooby naquele jeitinho de paz, aquele jeitinho descolado, aquele jeitinho dele tranquilo, flopou tudo. Eles não brigaram, estão ali um segurando na mão do outro, meio que forçados, porque estão algemados ali, tendo que ficar presos ali, tendo que ficar frente a frente, são obrigados a isso, né? Flopou. O que era para gerar um conflito, entretenimento, flopou. Eu sei que muito disso tem a ver com o Thiago Abravanel. O Thiago Abravanel é o anti-entretenimento total. E a gente se decepcionou com ele porque a gente pensou que ele ia entregar algum entretenimento, até por causa dos vários outros vídeos que ele fez nas redes sociais, dos vários outros conteúdos que ele tinha dado nas redes sociais, dos vários outros conflitos que ele teve com as tias dele lá no SBT, e que isso poderia render alguma coisa pra gente aqui. Mas o Thiago Abravanel foi um dos que liderou o movimento de paz, amor e harmonia, do deixa disso, de a gente não vai brigar, a gente vai fazer o BBB da paz, o BBB do amor. Ele não é o único que comprou essa ideia, ele não foi o único que também propôs isso. Aliás, seria até muito injusto dizer que ele foi o único a fazer isso. Ele não foi. Ele foi um dos. O outro que propôs isso foi o Eliezer. Então, o Eliezer também tem parte nessa culpa, né? Tiraram o Rodrigo. Tá certo que o Rodrigo tinha seus probleminhas lá com teorias da conspiração. O rapaz estava meio surtadinho com isso. O rapaz parece que não desenvolveu nada. O rapaz ficou com medo das pessoas, do que as pessoas estavam pensando ou falando dele, e foi eliminado por conta disso. Mas ele era o único que estava começando a prestar atenção nos detalhes, era o único que estava começando a ver o que estava rolando ali e o que podia gerar de conteúdo BBB. O rapaz já tinha prestado atenção, o rapaz já tinha se ligado nisso. Agora, parece que isso não está mais acontecendo, né? Tá todo mundo ali com medo de se expor. Tá todo mundo com medo de ser cancelado. E o medo de ser cancelado tá fazendo com que o programa flop total. Eu, sinceramente, assim, fiquei decepcionado. Eu achei que a gente ia ter conteúdo para falar aqui. A gente ia ter conteúdo para fazer um canal no YouTube, né? Pelo menos as lives da semana, começo da semana passada, a gente fez todos os dias. Pensei que a gente ia ter material para fazer isso, que a gente ia falar sobre isso. Não mudou nada do que a gente falou da live de ontem para hoje, com relação à formação do paredão, as opções do paredão, da casa, tá tudo a mesma coisa. A gente já sabe que provavelmente vai pro paredão o Lucas, a gente já sabe que provavelmente vai pro paredão o Arthur, que provavelmente vai pro paredão ou a Jéssica ou a Maria, uma das duas deve ir, e junto com a Nayara, que já tá no paredão. Isso não mudou. A gente estava esperando alguma revolução, alguma coisa. Mas não aconteceu, né?
Flop é a palavra que define o que está acontecendo com o BBB. Se você não sabe o que é flop, é uma palavra em inglês que significa alguma coisa que devia acontecer, alguma coisa que gerou expectativas, mas no final ela simplesmente decepcionou. E é isso que está acontecendo com o BBB. Ele decepcionou a todos nós, criadores de conteúdo. A gente aqui, como influenciadores, a gente está tirando leite de pedra para trazer conteúdo para vocês a partir do BBB. A gente está fazendo isso tirando assim muito leite de pedra para fazer conteúdo para vocês. Porque, olha, tá difícil fazer conteúdo de gente que não está entregando nada. Nada. As pessoas simplesmente lá não querem entregar mais. E a gente aqui tá forçando a barra, olha, a gente tá forçando para pelo menos fazer alguma coisa legal para vocês. Mas, como a gente previu no ano passado, aliás, não foi, nem posso dizer que faz tanto tempo assim, acho que foi em dezembro, que a gente disse que a Fazenda 13 já era o prenúncio de que talvez o BBB não fosse ser o grande sucesso que a Globo estava esperando que fosse. A gente estava certo, né? Até agora, pelo menos, a gente está certo. O BBB passa longe de ser o grande sucesso que a Globo estava esperando. Talvez a Globo não esperasse repetir o sucesso do BBB 21. Eu acho que nem eles estavam contando com essa possibilidade. Mas que eles estavam contando que fosse ser um sucesso, que fosse ser alguma coisa para bombar as novelas deles, que estão também no maior crise de audiência, que eles estavam pensando nisso, com certeza. Isso aí, com certeza, eles levaram em consideração no planejamento. Agora parece que eles vão ter que voltar para a mesa e planejar tudo de novo, né? Porque não rolou. Flopou e ficou só nisso aí. Se você também tá vendo isso acontecer, talvez você esteja torcendo para que haja alguma coisa com aquela academia de vidro, né? Se eles já entrarem com medo de serem cancelados, se eles já entrarem com esse medo, nem adianta você esperar muito também. Vai flopar do mesmo jeito. Se eles realmente quiserem entregar um conteúdo, aí a gente aposta na melhoria do programa. Mas até lá, até isso acontecer, a gente vai ter que ver esse flop. A gente vai ter que ver isso aí. É o que tem para hoje, é o que dá pra gente fazer hoje. E se você chegou até esse ponto do vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicando neste botão vermelho aí embaixo, e de deixar o like de vocês, seja aqui no YouTube, seja em qualquer outra rede onde a gente está postando conteúdo também, porque isso ajuda muito não só o YouTube, mas todas as redes a espalharem esse vídeo para mais pessoas, e assim mais pessoas podem conhecer o nosso trabalho, gostar, se inscrever, fazer parte da nossa comunidade de popsters. Já que a gente está falando do BBB, eu vou deixar aqui do lado outros vídeos em que a gente comenta o que está rolando por lá. Nesse aqui, em especial, a gente levanta a hipótese de que a Globo, mesmo sabendo do flop que é o BBB 22, esteja pensando em prolongá-lo pelo menos por mais 2 semanas. O motivo a gente te conta no vídeo, claro, eu não vou falar para você aqui. E nesses outros vídeos aí, o que rolou nos outros dias do programa. A gente se vê nesses vídeos aí, ou em qualquer outro vídeo aqui do Faropop. Ó, se não flopar, amanhã, lá pelas 16 horas, a gente vai estar aqui comentando para vocês o que rolou lá na prova bate-volta, como foi o paredão, as expectativas do que a gente espera de quem vai sair o eliminado da semana. Se não flopar, vamos torcer para que dê tudo certo, ok? Então, a gente se vê nesses vídeos ou nas lives aqui do nosso canal no Faropop. Tchau, tchau!